Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais uma EBA Web, a nossa escola bíblica Avivar é Preciso. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe poderosamente e eu desejo que esse conteúdo, esses vídeos possam sempre enriquecer o seu saber e lhe aprofundar na comunhão com o Senhor, que através dos estudos bíblicos você possa sempre crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento, sabendo, conhecendo o plano do nosso Senhor Jesus Cristo, as revelações do Senhor, né, a sua vontade revelada nas Sagradas Escrituras, e que assim você possa ser cada vez mais, né, um conhecedor, um leitor assíduo da palavra de Deus. Amém? Bom, hoje é a aula de número 26, nós vamos fazer a leitura aqui do texto, e o tema de hoje é a leitura da Bíblia e a educação cristã, tá? A leitura da Bíblia e a educação cristã. Bom, o nosso textuário se encontra em 1 de Timóteo, tá? Primeira carta de Paulo para Timóteo, capítulo 4, verso 13. 1 Timóteo 4, 13. Vai dizer assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então Paulo está falando para Timóteo: persista, insista, né? Continue lendo, exortando e ensinando até que eu vá, até que eu me encontre com você. Verdade prática. A leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Então, a leitura e o estudo da Bíblia, ler e estudar a Bíblia, fortalecem a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Glória a Deus, que forte isso. Bom, a nossa leitura bíblica, né, a nossa leitura da Bíblia de hoje vai se encontrar justamente no texto áureo. Então, 1 Timóteo, tá? 1 de Timóteo 4, do 6 ao 16. 1 de Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao 16, tá bom? Vamos lá? Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas se rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque eu vou ler de novo o 7. Mas rejeita as fábulas profanas. É uma afirmação, né? Está aconselhando. Rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. 8. Porque o exercício corporal para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tanto a promessa da vida presente, né? Tanto a promessa da vida presente e também da que há de vir. Então está falando que a piedade é proveitosa tanto para essa vida quanto para a próxima. Então, o 9. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. O 12, vou ler de novo o 12. Olha aqui. Ninguém despreze a tua mocidade, ou seja, ninguém faça pouco de você, Timóteo, porque você é jovem, né? Mas seja exemplo dos fiéis, ou seja, seja o exemplo dos nossos irmãos na igreja. Seja o exemplo na palavra, no conhecimento da palavra, no trato, na forma de tratar as pessoas, no amor para com o próximo, para com Deus, no espírito, ou seja, nas coisas espirituais, né, no mover espiritual, né, e na fé e na pureza, santidade, pureza. Então, Paulo falou para ele ser um exemplo em tudo que ele faz e para que também ninguém despreze ele. 13. Persiste em ler,
exortar e ensinar até que eu vá. Agora, ele exorta, ele encoraja Timóteo a persistir, a continuar lendo, corrigindo e ensinando as pessoas. 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Olha só, o 15 de novo, medita estas coisas, ou seja, você tem que pensar e refletir sobre essas coisas. Ocupa-te nelas, ou seja, pratica, não só pensa, mas também põe em prática, ou se ocupe com elas. Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, para que todos vejam o aproveitamento de você meditar e pôr em prática. 16, e a gente encerra o texto de hoje. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Doutrina é ensino. Então tem cuidado, tome cuidado, esteja zeloso de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Glória a Deus. Então, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, não é ensinando isto. Se ele cumprisse o que ele estava ensinando, né, ele ia salvar a ele mesmo e também aqueles que ele estava pregando. Vamos lá, introdução. A educação cristã tem como finalidade a formação espiritual. A educação cristã tem como finalidade, como seu objetivo, a formação espiritual. Você tem que ser um indivíduo desenvolvido, formado espiritualmente, tá? Então, o desenvolvimento do caráter cristão. Então, a nossa formação espiritual, né? Eu tenho que ser formado espiritualmente, eu tenho que conseguir me movimentar no mundo espiritual e eu tenho que desenvolver um caráter cristão. Então, vou me mover no mundo espiritual de forma com autoridade, com o poder sobrenatural de Deus, mas, além disso, mais importante talvez, ou tão importante quanto, o desenvolvimento do caráter cristão, que é o caráter, né, semelhante, parecido com o de Cristo. Ou seja, temos os frutos do Espírito descritos em Gálatas capítulo 5, no verso 22 e 23. Somos dirigidos pelo Espírito de Deus, né, que é o nosso guia, que através da palavra, das Santas Escrituras, ele nos guia, nos ensina, nos adverte, tá bom? A escola bíblica, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, que é a autoridade suprema para a nossa fé e prática, para que o salvo em Cristo aprenda. Então, a leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo pragmático a ser observado, tanto em sala de aula como fora dela. Então, você vai aprender o conteúdo que está na Bíblia, para que você consiga aprender, compreender, desenvolvê-lo, né? Explanar, conversar, praticar em sala de aula e também fora da sala, tá bom? Vamos falar agora sobre os 3 tópicos e depois os subtópicos. Então, primeiro tópico. A Bíblia é o livro-texto da escola bíblica. Então, na escola bíblica, qual será o texto que vai embasar todo o nosso estudo? É a própria Bíblia. Então, na escola bíblica, vamos estudar a Bíblia, tá bom? Me parece meio óbvio isso, mas hoje em dia tem pessoas que não estão usando a Bíblia como base para os ensinos, tá bom? Eu não posso usar um conhecimento empírico, uma experiência pessoal, uma opinião pessoal. Não, eu tenho que usar a palavra de Deus. A escola bíblica tem que ensinar Bíblia, tá bom? Então, primeiro subtópico. O currículo adotado, tá? O currículo adotado pela escola bíblica. A escola bíblica é, por excelência, um ensino bíblico. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino e aprendizagem. O currículo da escola bíblica
preserva a autoridade suprema da palavra de Deus como única regra infalível de fé e prática para o cristão. Em vista disso, as doutrinas bíblicas servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. Então, as doutrinas bíblicas servem como exemplo, né, para a nossa prática diária, para a nossa fé diária. Então, o cristão ele vai se basear nas doutrinas bíblicas, ou seja, ensinos bíblicos, não ensinos de usos e costumes da religião, da igreja e etc. Mas os ensinos bíblicos, as doutrinas bíblicas. Então, se está na Bíblia dizendo isso, isso e isso, tem que ser feito desta forma, tá bom? Ok. Então, através desse ensino, nós vamos trabalhar o nosso caráter cristão, tá? Para que a gente possa, então, ser desenvolvido espiritualmente e ter ali o caráter desenvolvido cristão. Segundo subponto aqui. A prática pedagógica, tá? A prática pedagógica. No contexto da escola bíblica, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente na prática pedagógica. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro. Então, quando nós vamos estudar a Bíblia, não somente eu devo falar, olha, é só isso. Não, eu tenho que explicar para você, olha, a palavra de Deus está falando que isso é pecado, então esse é pecado por causa disso. A Bíblia não vai dizer não beberás, vai dizer não se embriague, mas não tem escrito lá para não se embriagar, né? Então, se eu só soltar essa informação, não vos embriagueis, pronto, só soltei a informação. Eu não fui ali na raiz explicando, né, o porquê. E o porquê? Porque não devo beber, se só diz para não se embriagar. Ora, o quanto é considerado embriaguez? A partir de quanto? Ou cada pessoa tem um limite diferente? A partir de quantos ml de álcool no sangue a pessoa está embriagada? Quais os benefícios do álcool para o ser humano? Então, são muitas as questões que em cada assunto, e principalmente nos mais polêmicos, em que nós vamos abordar e explanar para que a gente possa compreender de forma concisa também, mas de forma clara, que a gente consiga compreender, assimilar e praticar na nossa vida. Claro, de fato, para que a gente possa se desenvolver espiritualmente e desenvolver nosso caráter cristão, o caráter semelhante ao de Cristo, tá bom? Vamos continuar aqui. Nesse sentido, o ensino deve ser limitado à transferência de conhecimento, como nós falamos, sobretudo o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro. Então, a gente corrige o erro. A fim de produzir a verdadeira transformação na velha natureza humana. Então, por que tem que ser explicado a palavra de Deus, corrigir, né? Corrigir o erro, para que a gente, com qual objetivo? Para que a gente consiga, então, transformar o nosso velho eu, nosso velho homem, né? O velho Felipe, né? O seu velho homem, você que era pecador, você tem que ser transformado. E essa transformação, ela aconteceu lá na cruz, mas através do jejum, através do estudo da palavra, através da oração diária, né? Você vai executar esta mortificação que foi feita lá na cruz. Então, nós chamamos isso de transformação da velha natureza, do velho homem. E isso acontece através da nossa comunhão, do relacionamento com Deus, aprendendo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus, tá bom? A escola bíblica terá cumprido seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos que atestam o novo nascimento e o crescimento espiritual. Então, a escola ela vai conseguir ter alcançado o seu objetivo de ensinar a palavra quando, através do ensino e a prática do aluno, seja notório, seja visível, né, seja unânime, que todos reconheçam que essa pessoa ela teve um novo nascimento e agora ela desenvolveu um caráter de Cristo, tá bom?
Terceiro subponto, o padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Os valores cristãos são permanentes, pois a sua fonte de autoridade é imutável. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Glória a Deus. Então, o padrão ético e moral, ele é estabelecido pela Bíblia. O que é pecado, o que não é, o que agrada a Deus, o que desagrada, o que vai prejudicar meu próximo, o que vai prejudicar a mim mesmo, é estabelecido na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é imutável, não pode ser mudada, ela é inerrante, ela é infalível. Então nós não podemos falar que a Bíblia errou, que a Bíblia precisa ser mudada, que a Bíblia precisa ser corrigida. O que é corrigido numa tradução são erros de português. Uma vírgula, um ponto, de forma a não alterar, né, o sentido do texto. Então, é muito importante nós tomarmos muito cuidado com assuntos que são levantados de que a Bíblia precisa ser corrigida, alterada, que tem que ter uma Bíblia inclusiva, uma Bíblia que abraça, né, os pecadores, etc. A Bíblia ela não condena os pecadores de forma a não querê-los, né, para aceitar a Cristo. Pelo contrário, a Bíblia convida a todos. O reino dos céus ele é como um tesouro escondido. E esse tesouro, quando ele é achado, aqueles que o desejam estão dispostos a vender tudo o que têm para que possam, então, usufruir, ter a posse desse tesouro, que é o reino dos céus, que é a salvação. Então, a nossa salvação é semelhante àquela parábola, né, de Jesus. Então, nós devemos abrir mão de tudo que nós temos para receber esta salvação, esta mudança de vida. Então, hoje a gente tenta mudar a Bíblia, mudar a Deus, mudar a igreja, para que nós possamos viver da nossa forma, como nós queremos, com os nossos pecados, sem sermos acusados pela palavra, né? A própria palavra acusa aquilo, isso é pecado, isto é ética e moral. Então, nós devemos estar muito atentos e cuidadosos para não entrarmos em conversações, em discussões que vão falar sobre esta grande heresia que é mudar a palavra. A palavra de Deus é imutável, é uma das ordenanças do nosso Senhor, que a Bíblia não deve ser alterada, a Bíblia não pode ser mudada, modificada, tá? Deus ele vai punir severamente, né, quem fizer isso, quem intentar fazer uma nova Bíblia. Isto é uma grande heresia, tá? E haverá uma punição rigorosa para quem fizer isso. A Bíblia chama de anátema, né? Amaldiçoado, quem modifica a palavra do Senhor. Então, você e eu precisamos mudar o nosso caráter, né? O caráter do velho ser humano, para termos agora o caráter de Cristo. E não é Cristo que tem que mudar, a Bíblia que tem que mudar para se adaptar ao meu caráter, às minhas falhas éticas e morais, tá bom? É eu que tenho que mudar, eu que tenho que ser transformado. E graças a Deus, porque é por causa de Jesus que é possível nós conseguirmos essa transformação. Porque se tentarmos, né, na nossa força, na nossa capacidade, somente sem a ajuda e o auxílio de Deus, não é possível e permaneceríamos caídos. Mas graças a Deus que enviou seu Filho Jesus e nos libertou e nos salvou, e agora podemos viver, né, aprendendo, nos aperfeiçoando, amoldando e aplicando a palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus é imutável, não devemos mudá-la, tá? Somos nós quem temos que mudar. Então, em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Assim, no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a escola bíblica também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. A igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas não é influenciada pelo erro.
mas estabelece o padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos. Glória a Deus. Então a igreja, né, o escola bíblica, que é um departamento da igreja, ele está, né, com o objetivo, a missão de nos ensinar, de nos instruir, de nos lembrar para estarmos observando a ética e a moral cristã, os princípios cristãos, tá bom? Então, resuminho, a escola bíblica é um espaço de incentivo ao estudo e prática das Sagradas Escrituras. Portanto, um local de crescimento espiritual, tanto individual quanto coletivo. Glória a Deus. Segundo ponto, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. A educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Primeiro subponto. O conceito, conceito de educação cristã. A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. No texto do Novo Testamento destaca-se a palavra grega paideia, com o sentido de instrução. E o dicionário bíblico assegura que, quando aplicada às crianças, a palavra paideia tem o sentido de treinamento e correção. Por exemplo, em Hebreus 12, do verso 5 a 11. Já no caso de adultos, se refere ao que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando as paixões. Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina, a Bíblia. Seu livro-texto é a Bíblia, e a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Então, a gente vai ensinar, né, na educação cristã as pessoas a como corrigirem os seus erros, a serem educadas, né, a serem treinadas, corrigidas para a prática cristã, para ter um caráter de Cristo. Então, a escola bíblica, né, esse departamento da igreja, escola bíblica, vai ensinar, né, a palavra de Deus, a Bíblia, de forma sistemática, ou seja, com ordem, seguindo um sistema, seguindo uma forma ordenada, organizada. Primeiro ponto, segundo ponto, vamos falar sobre isso, e assim a gente vai explanando todo aquele assunto. Então, esta é a ocupação da escola bíblica. Ensinar a Bíblia sempre sendo a sua base, inalterada, inerrante, infalível, a verdade prática, absoluta para a nossa fé e nossa vida diária. Então, assim, nós vamos ensinando, e essa é uma obrigação da escola. Por isso, você está aqui nessa escola bíblica sendo abençoado através deste estudo. Bom, continuando. Segundo subponto. Objetivos da educação cristã. O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Trata-se de uma ordenança proclamadora. Quem quiser saber o que é grande comissão, Mateus capítulo 28, verso 19, tá? Mateus capítulo 28, verso 19, e também em Marcos 16, capítulo 15. É aquele período da história, né? História não história inventada, mas fato histórico que aconteceu, que antes de Jesus subir aos céus, ele ressuscitou, óbvio, estava ali com os seus discípulos, e ele dá uma comissão, né? Ele entrega ali uma ordenança, uma chamada para todos os cristãos. Então, primeiramente, aqueles que estavam ali, secundariamente nós, todos de todas as eras e todas as nações, mas primeiramente ali aqueles que estavam com ele presencialmente, ele dá aquela comissão, aquela chamada para que eles pregassem o evangelho e fizessem discipulados. Então, essa é a grande comissão, tá bom? Trata-se, o que é a grande comissão? Trata-se de uma ordenança proclamadora e de um mandato educacional. É a responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. Então, ele fala, ide pregar o evangelho por todo mundo e fazer discípulos, né?
batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer discípulos. Então, e de pregar o evangelho. Então, evangelização. O que é pregar o evangelho? É evangelizar. Então, o que é evangelizar? É a pregação do evangelho. Então, o evangelho não é panfletar, o evangelho não é ficar compartilhando fotos do culto no Instagram, no Facebook, na internet, etc. Evangelizar é você pregar a mensagem do evangelho. Então você tem que primeiramente conhecer, né, de forma, pelo menos, que você consiga dominar, compreender claramente o que é o evangelho, né, que a humanidade está condenada, que Deus enviou seu Filho porque não desejava que todos nós fôssemos para o inferno, porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas Deus ele quer salvar a humanidade e a humanidade pode ser salva por causa de um presente que Deus deu, chamado sacrifício vicário expiatório de Cristo. Então, por causa do sacrifício de Cristo, podemos receber este presente, mas um presente pode ser aceito ou rejeitado. Então, ao aceitar esse presente, somos salvos e agora então podemos viver com Deus nesta vida e eternamente na próxima. Assim, esta é a mensagem do Evangelho, de forma que é bem a grosso modo aqui, bem resumido, né? Mas essa seria a mensagem do Evangelho. Então, a igreja recebeu essa comissão, né, esta ordenança para evangelizar, né, pregar o Evangelho e ensinar, que é o discipulado, tá bom? Então, para evangelizar e ensinar, nesse aspecto, a escola bíblica desempenha com excelência o papel da agência educadora, porque evangeliza enquanto ensina, atendendo os dois lados da ordem de Jesus. Ou seja, se você convidar alguém para assistir a palavra de Deus, o estudo da palavra, mesmo que essa pessoa não seja, né, ainda um cristão, um irmão salvo em Cristo, ele pode aceitar Jesus por intermédio do estudo da palavra. Por isso a escola bíblica ela não só ensina, mas também evangeliza, ensinando que nós não precisamos viver nas nossas obras mortas do pecado, nós não precisamos ser condenados com o mundo ou ao inferno, mas nós podemos aceitar o presente da salvação, que Jesus pagou um alto preço, mas podemos receber de graça apenas aceitando, né? E claro que isso implica em ter um compromisso, uma aliança com Deus, onde num relacionamento de aliança e compromisso, nós temos que nos relacionar, nos comprometer, temos a nossa parte, nosso papel, e isso, é claro, vai trazer responsabilidades, vai trazer obrigações, né, diárias, e enfim, devemos manter a santidade, o caráter de Cristo, nos desenvolver espiritualmente, a guardar a volta de Cristo e sermos também ali trabalhadores, né, no reino do nosso Senhor, sermos ferramentas nas mãos de Deus, tá bom? Então, nesse aspecto, a escola bíblica, ela tanto evangeliza quanto ensina, atendendo os dois lados desta ordem de Cristo. Nessa compreensão, o nosso saudoso teólogo Antônio Gilberto enfatiza que são três os principais objetivos da educação cristã. Seriam então eles, primeiro, ganhar almas para Jesus Cristo. O segundo seria desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, tá? Então, primeiro seria ganhar almas para Jesus Cristo. O segundo, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. E em terceiro seria treinar o cristão para o serviço do reino de Deus. Então, seriam esses três aspectos, seriam os três mais importantes aqui, os três objetivos, né, da nossa educação cristã. Então, o estudo bíblico que você está assistindo desde o primeiro até agora o 26, né, nós vamos fazer ainda continuar, claro, mas o objetivo de todas essas aulas, de todo esse ensino, esses ensinamentos que vamos aprendendo dia a dia, ele tem o objetivo, então, de ganhar almas, tá? De desenvolver nosso lado espiritual e o nosso caráter cristão e de nos preparar para o serviço do reino de Deus, tá bom? Para sermos usados por Deus, tá bom? Então, terceiro subponto, a capacitação dos alunos, tá? Capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, preparar e qualificar. Na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão
para servir no reino de Deus acontece por meio do estudo acurado da Bíblia. Desse modo, os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas qualificados ao exame minucioso das Escrituras. Essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Escrituras Sagradas, sob a iluminação do Espírito Santo e da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como as regras gramaticais e o contexto histórico e também contexto literário. Então, para que nós possamos ter a capacitação desses alunos, é importante que a gente estude as aulas e também faça uso da leitura diária da Bíblia. Assim nós vamos, com a ajuda do Espírito Santo e através dos estudos e da leitura diária, sendo capacitados, né, para estar habilitados para servir o reino de Deus, tá bom? Então, um resuminho, no Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado por mais de 10 vezes de Rabi, que significa mestre. Então, o nosso grande mestre, nosso grão-mestre, nos ensina continuamente sobre a importância da educação, da exortação e da instrução na palavra de Deus, tá bom? Então, por isso é muito importante, porque o próprio Jesus nos ensinou a educação, ou seja, aprender sobre a palavra de Deus, a exortação, a ser corrigidos pela palavra de Deus, e a instrução da palavra, ou seja, sermos instruídos, sermos preparados, ou seja, não só ouvir, aprender, mas pôr em prática, né? Instrução no sentido aqui de ter a explicação, a profundidade do texto, tá bom? Então, muito importante. Terceiro ponto, é preciso ler a Bíblia diariamente. Acho que esse aqui é um dos que mais me toca o coração. É muito importante ler a Bíblia diariamente, tá bom? Vamos lá? Primeiro subponto, a leitura e a disciplina cristã. Então vamos falar um pouquinho sobre a leitura e a disciplina cristã. A disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa ordem e obediência às regras. Por isso, o termo discípulo está relacionado com a disciplina. Logo, todo autêntico discipulado tem que ser disciplinado. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Vamos ler de novo? Assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Então, um discípulo, né, um estudante que tem zelo, que tem amor pelo estudo da palavra, ele vai repousar nas práticas da disciplina cristã, ou seja, ele vai pôr em prática, ele vai estudar, ele vai minuciosamente ser ordenado, respeitar as regras que ele aprender ali, para que ele aprenda, mas também tenha esta ordem, né, esta decência, esse cumprimento das regras, tá bom? Esse temor, esse respeito. Então, dentre essas regras, estão a oração, tá? Quais são as disciplinas do discipulado cristão? A oração, a leitura da Bíblia e o jejum. Então, diariamente, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai orar, ler a Bíblia e jejuar, regularmente, se possível, diariamente. Então, a disciplina não é um meio de salvação. A pessoa não é disciplinada para ser salva, mas por meio da disciplina conhecemos a perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque nós vamos ler a Bíblia todo dia, vamos orar todo dia, vamos jejuar todo dia, e por causa disso nós vamos conhecer mais da palavra e descobrir a vontade de Deus, que é perfeita para a nossa vida. Então, a disciplina cristã requer regularidade e prioridade na busca da santificação. Então, nós vamos buscar diariamente e de forma majoritária, primária, né, ou prioritária, a santidade, um caráter de Cristo. E vamos desejar com todo o nosso coração sermos separados do mundo, separados do pecado, dos pensamentos que não edificam, dos sentimentos que não edificam, que não nos fazem crescer e desenvolver no nosso lado espiritual,
que não nos fazem desenvolver como um caráter cristão, com características no nosso caráter semelhantes a de Cristo. Então vamos jogar fora tudo isso que nos impede de caminhar nessa direção, tá bom? Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária, ou seja, você vai afastar todos os sentimentos, pensamentos, tentações, pecados da sua vida para andar em santidade e, por isso, para que isso aconteça de forma mais eficaz ou até mais rápida, você tem que se encher da palavra de Deus. Então, enquanto você se encher de pornografia, você se enchia de pecado, de cobiça, de pensamentos negativos, de tristeza, preocupação, você vai tirar todo aquele tempo que você ficava vendo, pensando, remoendo, tudo aquilo que é negativo, você vai pegar todo esse tempo que você ocupava com coisas ruins e você vai encher a sua mente com a palavra de Deus. Você vai ocupar esse mesmo tempo, até mais, com a palavra de Deus. E você vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, ler a Bíblia, até a sua mente estar cheia da palavra. Assim, você vai conseguir cada vez mais andar em santidade. Vai ser mais fácil você dizer não às tentações e caminhar na santificação. Por isso, é muito importante ler a Bíblia diariamente. Segundo subponto, a leitura e o aprendizado, tá bom? Falamos sobre a leitura e a disciplina cristã, né? Oração, leitura, estudo da palavra, jejum diário. Agora vamos falar sobre a leitura e o aprendizado cristão. O aprendizado é parte intrínseca de um discipulado, ou seja, inseparável, tá? Então o aprendizado ele é uma parte do discipulado. Não tem como pular o aprendizado. Você tem que aprender. Você vai ser discipulado, o discipulado ele está aprendendo. Então você vai ter que aprender. Não tem como, não, eu estou no discipulado, mas eu não quero responder as questões, eu não quero ler a Bíblia, não quero aprender nada, não, só quero estar no discipulado. Não existe, porque o discipulado é você aprender. Não tem como pular isso. Está coligado, está inseparável, está intrínseco. Então, o discipulado significa literalmente aprendiz. Então você é um discípulo, você é um aprendiz, você está aprendendo. Então não tem como não aprender, não tem como não querer se esforçar para aprender. Então uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Olha só, então ler é aprender. Eu lembro que quando eu ia à escola, né, na época do ensino fundamental, os professores pediam para a gente copiar os textos dos livros, ou copiar da lousa, né? E por que copiar? Porque para você escrever no seu caderninho, você tem que ler. Então, ler é aprender. Por isso, você tem que exercitar a sua leitura. Então, exercite a sua leitura lendo a Bíblia. Amém? Então, é muito importante você ler, porque ler é aprender. Então, desse modo, por meio da leitura bíblica, aprendemos acerca de Deus e do seu plano de salvação. Então, você precisa ler a Bíblia para aprender mais sobre Deus, a sua vontade e o seu plano de salvação. Por isso a Bíblia tem que ser lida diariamente e regularmente. Isso é muito, muito bom e muito importante. Esse aprendizado orienta o discípulo a tornar-se parecido com Cristo. Por isso o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. Paulo repreende os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3:7. Ou seja, eles aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. O que significa isso? Ele aprende, ele ouviu, né? Ele ouviu a explicação, ele ouviu o ensinamento, ele aprendeu, mas ele não pôs em prática. Então, a aprendizagem, a instrução, ela só se torna conhecimento quando eu ponho em prática. Então você vai ter que exercitar, praticar o que você aprendeu para que aquilo se torne um conhecimento. Então Paulo ele exortou: olha, você aprende, mas você não conhece na verdade, porque você não pratica. Então você só vai conhecer o que você aprendeu quando você praticar. Eu aprendi como montar uma cadeira. Vou cortar, vou furar, vou serrar, vou parafusar. Você aprendeu como montar, você assistiu uma aula, mas você não pôs em prática. Então, se você nunca montar aquilo que você aprendeu, nunca executar o que você aprendeu, você nunca vai ter o conhecimento de como fazer realmente. Você vai saber na teoria, mais ou menos, como funciona. Agora, na prática,
né, fazendo ali, tendo autoridade para falar, não, eu já fiz, eu sei como faz. Por isso nós devemos praticar a palavra de Deus, não apenas ouvi-la, não apenas lê-la, mas devemos ler, devemos ouvir e praticar, fazer, realizar diariamente, tá bom? Muito forte isso. Então, por esta razão, o apóstolo adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Terceiro subponto, a leitura e o devocional. Então falamos primeiro sobre a leitura e a disciplina cristã, que seria a oração, jejum, estudo e leitura da palavra. Falamos sobre a leitura e o aprendizado, que não tem como você não aprender. Se você é um discípulo, você é um aprendiz, tem que aprender. E aprender é ler, ler é aprender. Então você tem que ler para aprender. E agora vamos falar sobre a leitura e o devocional, tá bom? Então um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Isso mesmo, o seu devocional diário é um culto para Deus. Então a leitura do devocional, ela é um culto que você faz para Deus. Agora, o culto, que culto é esse? Não se refere a um culto público que prestamos a Deus no templo, na igreja. Nem também a um culto doméstico em família, feito com os membros da família. Então é o quê? É um culto praticado de forma individual. Então quem que vai participar desse culto? Você e Deus. Então você adora e Deus recebe adoração. Você louva e Deus recebe louvor. Você ora e Deus recebe a sua oração. Você lê a palavra e Deus te abençoa através da leitura. Então, o culto devocional, ele inclui a oração, ele inclui o louvor e a leitura bíblica. Então você vai fazer um culto devocional, o culto devocional, você vai fazer a sua oração inicial, de abertura, aí você vai cantar um louvor a Deus, você vai fazer a leitura bíblica, vai fazer uma oração abençoando a palavra, depois você vai ler a palavra, Deus vai falar com você, né? Você depois vai fazer uma oração final, acabou o culto. Você fez um culto individual, e é chamado culto devocional, tá bom? Então, essa atividade fortalece a comunhão com Deus. Então, a atividade do devocional diário fortalece a minha e a sua comunhão com Deus. Por isso devemos fazer diariamente um devocional, tá bom? Todos os dias. Então, o devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático das Escrituras. O estudo ordenado, separado por tópicos, capítulos, tá? Então, através do Espírito Santo, fazer esse estudo sistemático no devocional, através do Espírito Santo, podemos abrir o nosso entendimento. Então você vai fazer o estudo, você vai separar o que você vai estudar, você vai ler, você vai estudar, vai prestar atenção, vai ler a explicação, vai procurar ali, né, uma forma de enriquecer o seu saber, mas é por causa do Espírito Santo que vai te trazer entendimento, interpretação, que você vai conseguir compreender e poder praticar aquele assunto, aquele estudo, tá bom? Então, para a gente resumir aqui, quem deseja ter Jesus como mestre precisa se portar como discípulo-aluno, né? Como um disciplinado aluno, discípulo. Então, quem deseja ter Jesus como mestre precisa se comportar como um disciplinado aluno, tá? Que tem ordem, que tem regras, que respeita ali, né? Que não quer ser punido, não quer ser corrigido, mas ele não quer ser castigado, perdão. Mas ele está ali se esforçando para cumprir as regras, para obedecer, orar, jejuar, estudar a palavra diariamente, tá bom? Então, a prática diária da leitura bíblica é uma disciplina primordial ao genuíno discipulado cristão. Por isso é muito importante ler a Bíblia, por isso é muito importante estudar diariamente, porque através da leitura da Bíblia e da educação cristã, nós vamos desenvolver o nosso ser espiritual, né? O nosso lado espiritual será desenvolvido para andarmos em espírito e também teremos um caráter cristão desenvolvido, caráter de imitadores de Cristo, tá bom? Assim eu despeço dos irmãos, agradeço a Deus por esta aula e eu desejo que Deus te abençoe poderosamente. Espero reencontrar-lhe
na próxima aula, em um nome de Jesus. Deus abençoe.